A paz de nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Eu sou o irmão Jean de Campinas, venho trazer para vocês um estudo sobre o batismo. Eu vi o irmão dando uma explicação do batismo, sobre imersão, expiação, sobre essas coisas, a imersão, expiação, fusão. Mas a essência do batismo ele não passou. A essência do batismo ele não passou. Nós vai ler o texto bíblico e nós vamos estar aqui fazendo esta parte, para que assim possamos abençoar as vossas vidas também. Nós vai ler em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 14, para nós conversar um pouco sobre isso. Amém? Então vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Marca sempre essa palavra, morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, marca morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Marca ressurreição. Seja bem-vindo, Josi. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai vós mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Só até aqui, vamos lá. Porque na esfera do batismo e nas religiões, muitas vezes as pessoas, os líderes religiosos começam a pregar a placa da sua igreja, começam a pregar a sua doutrina, começam a pregar
as suas litúrgicas, na sua liturgia, dentro dos seus cultos litúrgicos, e começam a pregar o seu batismo. O seu batismo. Eles falam do batismo da imersão, aonde o crente tem que passar. E eles colocam uma ênfase muito grande no batismo da imersão ali, mas esquece de explicar o verdadeiro sentido do batismo, o verdadeiro sentido que coloca você dentro do corpo de Cristo, que coloca você dentro do verdadeiro corpo de Cristo. O verdadeiro corpo de Cristo é a eclésia espiritual. A eclésia física, ela tem as suas distribuições em placas, mas a eclésia, a igreja de Deus espiritual, ela está enxertada no corpo de Cristo espiritual, aonde fala em Coríntios que Cristo é a cabeça. Glória o nome santo do Senhor. Como aqui em 5 aos Romanos fala do Adão caído e do Adão vivificante. Quando o Adão caído nós temos do Adão caído nós temos o quê? Nós temos o DNA do pecado, a morte. Do Adão vivificante, que é Cristo Jesus, nós temos o DNA da vida, o DNA da salvação, que está proposta para salvar a minha alma, a tua alma, aleluia, a tua casa, a minha vida, a tua vida. Você tem um glória para dar, então glorifica o teu Deus, aleluia, se você está com o DNA da vida dentro da tua alma. Porque, irmãos, na morte de Cristo veio a justificação veio a expiação veio a adoção. Então, essas doutrinas que tem que estar formalizada dentro da tua vida e dentro da minha vida, na tua igreja, na minha igreja, na minha casa, na tua casa, tem que estar dentro de você, porque Tito 3, do versículo 3 até o versículo 7, ele diz assim: porque também nós éramos noutro tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando nós uns aos outros. Parar um pouquinho aqui. Irmãos, se essas coisas ainda agem na sua vida, se essas coisas ainda agem na tua alma, se essas coisas ainda agem dentro do teu ser, você ainda não está no corpo de Cristo. Você pode ter passado nas águas do batismo das igrejas, mas você não passou pelo batismo do corpo de Cristo, pelo batismo, aleluia, do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, porque lá na justificação, na lavagem da regeneração, você foi uma pessoa regenerada, aleluia, morto com Cristo, regenerado em Cristo Jesus para uma nova vida. Que abundantemente Ele derramou
sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você tem essa esperança dentro da tua alma? Você está convicto dessa esperança? Aleluia! Você está convicto da tua salvação? Examina a tua própria consciência, vê se os atributos da morte não estão na tua vida, que eles são invejas, homicídio, prostituição, lascivas, bebedices, glutonarias. Se essas ações da morte, do velho homem, estiver na tua vida, você não foi regenerado, você não nasceu de novo. Glória ao nome do Senhor. Por quê, meus irmãos? No capítulo 6 de Romanos, do versículo 1 ao 23, mas nós lemos só até o 14, nós vamos dar uma repassada aqui. Esta passagem apresenta uma resposta à ideia comum demais que podemos pecar a valer. Aqui é retórica, viu? Sendo que a graça é maior que o pecado, mas isto é esquecer completamente que há dois resultados decorrentes da nossa união com Cristo. Primeiro, a remoção de nossa culpa pela morte sacrificial de Cristo. Na sua crucificação, na sua morte, foi removido a nossa culpa, foi removido a nossa dívida, foi removido o nosso pecado. Segundo, a eficácia da ressurreição numa vida nova, de santidade. Então, se as obras da carne, da morte permanecem na tua vida, quer dizer, essa eficácia da ressurreição numa nova vida, numa vida nova de santidade, ainda não aconteceu em você. Muitos passaram pelo batismo das águas nas igrejas, mas poucos passaram pelo batismo da morte de Cristo. Se a igreja não ensina primeiramente que você tem que passar no batismo da morte com Cristo, você ainda não nasceu de novo. Cristina, seja bem-vinda, que Deus vos abençoe. Os demais que estão entrando na live. Em 1 Coríntios 5:14 diz, pegar outra Bíblia que vai menor. 2 Coríntios 5:14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então quer dizer, Cristo morreu por todos. Então todos aquele que passou pelo corpo de Cristo morreu com ele. Eu não vou apertar para participar, serva, porque a transmissão fica ruim. Como eu estou no celular, fica ruim. Mas ouve aí, depois eu mando para você, tá, Josi? O batismo é o selo de nossa participação. O batismo é o selo de nossa participação nessa morte. Veja bem, eu não estou falando aqui do batismo lá nas águas, não, que todas as igrejas fazem. Estou falando ser batizado diretamente na morte com Cristo. Na morte e ressurreição. Um selo que só vale quando é ratificado pela fé. Como diz em Colossenses,
Colossenses 2. Colossenses 2, no versículo 12. Colossenses 2, no versículo 12. Que diz: sepultados com ele no batismo, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Qual é o batismo? É o batismo na morte com Cristo Jesus, no batismo na crucificação, na sua morte. E o versículo 20 diz assim: se, pois, estás morto com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vós carregam ainda de ordenanças como se vivesse no mundo tais como. Irmãos, antes de passar nas águas na confissão pública, você tem que estar regenerado, entendendo que o seu batismo é no corpo, na morte de Jesus Cristo. Quando você entende isso se exala em você para bons frutos, para boas obras, para uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova forma de viver. Vamos lá. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, as coisas carnais. Porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá. O batismo simboliza o ato redentores de Cristo. Imersão. O que é imersão? Imersão, morrer. Você morreu para o pecado? Ou ainda é praticante dele? Submersão. Submersão, sepultamento. Você está sepultado com Cristo? Emersão, ressurreição. Você ressuscitou com Cristo para uma nova criatura, para um novo homem, para um novo ser, para viver em novidade de vida, para ter em você, aleluia, a esperança da vida eterna. Vocês, como que você está? Se você vive na prática do velho homem, aleluia, você ainda não está no batismo de Cristo. Você precisa ser regenerado, você precisa ser salvo. Você ainda não foi salvo. Glória ao nome do Senhor. Porém, todos estes atos precisam ser atualizados na vida moral e espiritual do cristão. Esses atos da doutrina do batismo, ela tem que estar cravada no cristão. Ela tem que estar cravada na sua mente, no seu intelecto, na sua consciência, para que haja a prática de bons frutos e você demonstrar que verdadeiramente você foi sepultado com Cristo. Que você, primeiro, que você foi morto, que você foi sepultado e que você foi ressurreto.
que você ressuscitou com Cristo. Quando você entender isso, aí você vai na água do batismo fazer uma confissão pública, porque muitos nas igrejas não foi regenerado, não nasceu de novo, vive na prática pecaminosa, ele não provou do dom da vida eterna, ele não provou ainda dos cravos de Cristo, ele não provou ainda, bendito é o nome do Senhor, aleluia, da obra sacrificial de Cristo, ele não provou ainda da expiação do sangue de Cristo na sua própria vida, ele não provou ainda da adoção de Jesus Cristo na sua vida, ele não provou ainda da verdadeira regeneração em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Em Gálatas 2:20 diz, vamos lá, primeiro vamos passar aqui em Efésios 2, 4 e 6, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, quer dizer, nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos esse lugar com Ele na glória do Pai. Glória ao nome do Senhor. Agora vamos para Gálatas. Gálatas 20. Vamos 18 primeiro. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quer dizer, se sois guiados pelo Espírito, praticai as coisas do Espírito e não a caducidade do velho homem. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é essas paixões e concupiscência? São tudo aquilo que te domina nos prazeres da carne, tudo aquilo que te domina nos prazeres dessa vida, tudo aquilo que te domina, que seja na prostituição, que seja na bebedeira, que seja nos vícios, que seja nas grandezas, na ansiosidade da própria vida, nas belezas. Você vê muitos irmãos e irmãs, na vaidade da beleza, valoriza mais a sua carne do que o seu novo homem em Cristo Jesus. É quantos que estão atrás de deixar a sua beleza exterior mais aprauzível aos olhos da carne do que a sua beleza interior dentro da tua própria alma, dentro do teu velho eu, dentro do teu novo eu, da sua nova consciência dentro de você. Por isso, meus amados irmãos, primeira coisa, devemos ser batizados no corpo de Cristo, batizado na sua morte, batizado no seu sepultamento e batizado na sua ressurreição. Quer dizer, morrendo e sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Depois você faz uma confissão pública lá no batismo nas águas com todos. E aqui vai essa mensagem para os líderes religiosos que muitas vezes pregam a sua placa, prega a sua doutrina, prega o seu batismo, mas esquece de explicar o verdadeiro sentido do batismo, o verdadeiro sentido de uma
pessoa regenerada em Cristo Jesus. O verdadeiro sentido da justificação, o verdadeiro sentido da adoção, da expiação de pecado. E por isso, muitos crentes fracos, desobedientes, carnais e sem uma nova consciência, sem uma nova regeneração em Cristo Jesus. Fique todos com Deus, que Deus abençoe a cada um que me acompanhou. Peço a você que compartilha e que assim o Senhor possa abençoar a sua vida, a nossa vida, e compartilhe abençoando outros, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vocês que ficaram comigo até agora, que Deus vos guarde. Eu sou o irmão Jean de Campinas. Deixe nos seus comentários, manda no meu WhatsApp que está no grupo aí. Que Deus abençoe a todos. Manda suas dúvidas e nós venhamos fazer as lives de acordo com a sua dificuldade em raciocínio e entender a doutrina de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus e Deus seja louvado.